O espírito imundo anda por lugares áridos. Mateus 12, 43. Parte 2. Vamos continuar, amigos, explorando o texto sagrado, onde nós temos pesquisado que espíritos imundos, eles percorrem lugares desérticos, áridos. Algumas traduções vão dizer sem água. Dentro do que nós temos pesquisado aqui, eu apontei a situação do Minsing 411, do Dave Paulis, que ele faz um estudo abrangente sobre pessoas que desaparecem em parques nacionais nos Estados Unidos e em muitos outros lugares. O que nós vamos ver de comum nesse ponto é que tanto o relato de Dave Paulis do Minsing 411, que é o desaparecimento 411, que é um tipo de código para desaparecimentos incomuns, não normais, é que eles vão se ocorrerem em locais afastados, desérticos, ou muito desabitados. Sendo assim, o que nós pesquisamos à luz da escritura, do relato do Dave e de outros tantos relatos que nós vamos aqui apurar garimpando na internet. E, aliás, recomendo, assistam a entrevista do Timóteo Alberino com o Dave Paulis. Estarei dentro do possível providenciando a dublagem dos documentários do Dave Paulis. São 3, muito intrigantes, que para nós que estudamos isso à luz da espiritualidade bíblica cristã, é muito proveitoso. Então, amigos, se percebe que são ambientes terrenos propícios para atividades demoníacas. Vai ser muito comum, muitos de nós que conversamos com parentes mais antigos, os meus avós eram um clássico exemplo disso, eles contarem muitos casos de aparições sobrenaturais em áreas rurais. O meu avô mesmo, o meu avô da parte materna, contava muitos casos, episódios assim aterradores, de carro que andava sem motorista na pista, uma mulher de branco muito alta que andava pela pista de madrugada, avistagem de seres que pareciam o que nós chamamos de saci-pererê, com uma perna, seres monstruosos que apareciam e desapareciam. E é interessante nós anotarmos isso porque essas entidades malignas, elas parecem gostar desse espectro do ambiente terrestre, de lugares distantes, isolados e não habitados. Eu vou mostrar aqui para os senhores alguns textos bíblicos que corroboram aquela mensagem de Mateus 12, 43, que espíritos imundos percorrem lugares áridos, desérticos. Vou jogar aqui na tela para vocês. Nós temos o caso de Levítico 16, Levítico 17, Isaías 13. E aqui eu vou mostrar para os senhores e nós vamos fazer uma abordagem sobre esses textos para enriquecer a nossa conversa. Prosseguindo, então nós vamos ter aí Levítico 17, o versículo 7, está aí no texto, vai dizer que nunca mais sacrificarão os sacrifícios aos demônios. Esse texto vai falar sobre o sacrifício na tenda da congregação. Os filhos de Israel deveriam oferecer ao Senhor o sacrifício na congregação dentro do tabernáculo, e não em lugares distantes ou isolados. O capítulo 16, que é o antecedente, vai falar sobre o envio de 2 bodes por meio do sacerdote Arão, sumo sacerdote Arão, irmão de Moisés. Um ele sacrificaria ao Senhor e o outro bode, que seria o emissário, o enviado, seria enviado ao deserto. E é interessante que o bode ele foi assumido como símbolo do satanismo moderno. Você sabe que o pentagrama ele é uma estrela de 5 pontas, que seria a cabeça do bode, como uma tipologia de um animal sacrificial para Satanás. Sem contar o Bafomete, que incorpora a ideia de um homem, de um andrógeno com cabeça de bode, peitos de mulher e etc. Então, voltando, o texto ali abordado vai falar-nos sobre o sacrifício fora de um determinado lugar, o sacrifício em lugares distantes, que eles estariam fazendo isso sacrificando os demônios, conforme o texto de Levítico 17, o que conecta com a nossa abordagem. Nesse cenário, nós encontramos Isaías capítulo 13, a partir do versículo 19, que é uma profecia sobre a Babilônia. Diz: a Babilônia é o ornamento dos reinos,
A glória e a soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornar. Nunca mais será habitada, preste atenção, nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do campo repousarão ali, e as suas casas se encharão de horríveis animais, e ali habitarão avestruzes, e os sátiros pularão ali. Esse texto vai falar de ruínas, de destruição de Babilônia, e que ela vai ser levado a uma situação em que não vai ser mais reedificada, não vai ter mais habitantes. Então mostra que, como consequência disso, será um lugar que irá habitar horríveis animais. E esses animais aqui estão uma discussão, não seria a palavra mais adequada. Aqui seria espíritos e demônios, cumprindo aquela passagem que nós temos analisado de Mateus 12, 43b. Lugares desérticos, isolados, apropriado para atividades espirituais de entidades malignas. Então, continuo fazendo essa abordagem. Esses textos nos deixam claro que lugares isolados, distanciados, é comum fenômenos sobrenaturais de entidades. E nós vamos entrar no assunto do pé grande, do Bigfoot, que é muito comum na cultura norte-americana, e eu tenho vários vídeos aqui no canal. E, com certeza, na análise de tudo que eu tenho visto, o Bigfoot ele sempre aparece em cenário isolado. Pode examinar todos os vídeos que tem disponível, documentários em grande abundância nos Estados Unidos. É raro as aparições que ele tem com um grupo de pessoas. Geralmente ele tem muito isolado, confirmando essa nossa ideia. Para falar do Bigfoot agora, eu quero inserir o vídeo do Timóteo Alberino, que ele faz um comentário sobre os livros, os rolos do pergaminho da caverna de Qumran, que foram descobertos na década de 40. Vou colocar esse vídeo porque ele fala dos fragmentos do livro apócrifo dos gigantes, onde se fala um intercurso sexual de anjos com animais, o que daria a construção dos chamados monstros, enquanto os Néfilins seria a relação dos anjos com as filhas dos homens. Nós teríamos os gigantes da antiguidade, os heróis, os homens de renome e de fama. Agora, os monstros seriam essa relação, 200 tipos de animais. O que me faz pensar sobre o Bigfoot ser um híbrido, o pé grande ser um híbrido, porque ele é muito parecido com um tipo de gorila humanoide. Vou introduzir o vídeo para a gente fazer essa reflexão. Como os anjos caídos corromperam insidiosamente a genética de toda a carne na Terra. Nos diz especificamente que 200 burros, 200 jumentos, 200 carneiros do rebanho, 200 cabras, 200 feras do campo, de cada animal, de cada ave, foram selecionados para miscigenação. A palavra miscigenação refere-se à mistura de raças ou espécies, particularmente no contexto da relação sexual. O texto que segue deixa bem claro que este não era um mero ato de reprodução entre espécies, mas sim extrema perversão de espécie genética, envolvendo a semente dos próprios anjos. Eles profanaram, eles geraram gigantes e monstros. Eles geraram, e eis que toda a terra foi corrompida. É importante notar que não só os gigantes foram gerados dos anjos caídos, mas também os monstros, de acordo com o texto do livro de Gigantes. Os monstros são de duas designações muito distintas. As escrituras validam que, quanto os anjos inseminam mulheres humanas, anjos gigantes e seres humanos híbridos são gerados. Pode inferir, então, que quando os anjos caídos inseminam animais, anjos, monstros, seres híbridos, animais, são gerados, variando em aparência de acordo com as suas respectivas espécies. Esses monstros híbridos poderiam muito bem serem conscientes, com a capacidade de pensar e raciocinar que nós. Pelo menos em alguns casos, provavelmente dependentes do grau de marcadores genéticos angélicos presentes em seus genomas. De fato,
as noções de consciência entre os monstros híbridos parece ser pressuposta em uma determinada seção do manuscrito. Em seguida, 2 deles tiveram sonhos, e o sonho de seus olhos subiu deles, e eles se levantaram e vieram e contaram seus sonhos, e disseram na assembleia de seus camaradas, os monstros. Este texto assume que, pelo menos alguns dos monstros eram conscientes, porque eles podiam ouvir e entender as palavras de seus amigos, os gigantes, presumivelmente falar em sua língua. Embora esses monstros fossem, em certo sentido, meio-irmão dos gigantes, tendo os mesmos pais, eles parecem ser de uma casta inferior. Enquanto seus pais eram observadores angelicais, suas mães eram literalmente bestas. Pode-se, portanto, inferir que sua capacidade intelectual era menor que a dos gigantes, que nasceram de mães humanas. Além disso, tanto o livro de Enoque quanto o livro dos gigantes designam exclusivamente os gigantes como os filhos dos anjos caídos. E o anjo animal híbrido, monstros, parecem ser considerados como descendência, mas não como descendentes diretos, como os gigantes. O livro de Enoque e o livro dos gigantes revela que a particular afeição que os vigilantes tiveram por seus filhos híbridos humanos. E na medida em que os vigias se deleitam em seus filhos, os gigantes, o assassinato de seus entes queridos eles verão, e pela destruição de seus filhos eles lamentarão e suplicarão eternamente. Os filhos dos anjos são os gigantes, e eles deixariam todos os seus entes queridos serem negligenciados. Agora esses seres híbridos fazem mais sentido para nós, com essa copulação dos anjos caídos, fazendo uma conexão com Gênesis 6, que nós já temos vários vídeos aqui no canal também, uma especialidade do Steve Quaglio e Timóteo Alberino, que fez viagens pelo mundo, Sardenha, Peru, em Bolívia e vários lugares no mundo, que revelam essas construções megalíticas, apontando para os gigantes. Então agora você entende melhor o Bigfoot. Tudo me leva a crer que ele é um híbrido, porque ele tem corpo físico. Ele pode ser, tudo leva a crer, tangível, tocável, porque ele toca na natureza, ele caça animais, ele anda na mata, ele faz barulho. Apesar de que os espíritos também têm esse poder de manipular a matéria, de tangenciar o mundo físico. Sabe disso pela Bíblia. Anjos comem, bebem, como eles comeram e beberam com Abraão. Eles tocaram na família de Ló, arrastando eles com força para tirar de Sodoma e Gomorra. Vários episódios nas escrituras nos revelam isso. Mas o Bigfoot fica mais claro nesse contexto, ele deve ser um híbrido. Tem também muitos relatos da Ilha Salomão, que é uma ilha própria, um estado próprio, com vários contos e registro de criaturas gigantescas, inclusive na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos enfrentou uma tropa japonesa, há relatos de canibalismo por parte de gigantes atacando soldados japoneses. Então, voltando para o Bigfoot, fazendo toda essa conexão, esse mundo é muito mais espiritual do que nós imaginamos. A guerra dos anjos caídos contra o Senhor nosso Deus é antiga, é pretérita à nossa criação. Tudo leva a crer que é bem antes da nossa criação, já houve a queda de Lúcifer. E nós fomos introduzidos após essa guerra cósmica, e esses seres, entidades, têm um grande ódio de nós, pela nossa semelhança a Deus Pai, e também querem nos recrutar para o lado deles, para nos fazermos aliança com eles e se rebelar contra o Altíssimo. E isso é algo que nós devemos considerar. Indo para o final, toda essa abordagem dessa parte 2, nós teremos outras partes, eu quero chegar ao ponto, que é o ponto central, que é a grandeza da pessoa de Jesus Cristo. Todas essas atividades demoníacas acontecem, são reais, espirituais, mas todas elas se curvam à grandeza da pessoa divina de Jesus Cristo. É interessante que todos os relatos, análises que eu tenho feito, já documentado há alguns anos, estudado isso,
Me é perturbador saber que todas as pessoas que tiveram esses encontros, que tiveram essas surpresas sobrenaturais, seja encontrando Bigfoot, seja encontrando uma atividade alienígena, que são todas conectadas, alien, Bigfoot, demônio, bruxa, feitiçaria, reptilianos, todos eles se conectam, eles têm uma base em comum. Mas me foi muito interessante quando eu descobri o relato de um pesquisador que ele, ao examinar vários depoimentos, ele percebeu um depoimento de que uma pessoa, quando estava sendo abduzida, ela disse: Jesus, me socorre! E a atividade de abdução, ela cessou-se imediatamente, mostrando o poder do nome de Jesus sobre essas entidades. Falando sobre a pessoa de Jesus, eu encerro. Lembre-se de Mateus 28, 18. Disse Jesus: me foi dado todo o poder no céu e na terra. Lembre-se de Filipenses 2,10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, recomendo a todos, sempre que presenciarem qualquer atividade sobrenatural, invoque o nome de Jesus. A Escritura diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra salvo no grego é zozo, quer dizer livrar-se do perigo iminente ou atual. Não somente salvar a alma, mas também livrar-se do perigo iminente atual. Então, quem invocar o nome do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, será salvo. E essas entidades tremem e se aterrorizam diante do poder do nome de Jesus Cristo. Então, encerro esse vídeo dizendo que todas as atividades espirituais são reais, acontecem, muitos cristãos têm a mente fechada, muito crente não acredita que existe o alienígena, o lobisomem, a bruxa e todos os tipos de bruxaria com bruxas, com poderes sobrenaturais, pensando que isso se relega a lendas. São atividades demoníacas, são espíritos, existem até os híbridos, que muitas pessoas, se ouvirem falar disso, elas caem para trás. Além dos híbridos, existe a atividade demoníaca dos anjos caídos e dos espíritos malignos. Mas o nome de Jesus Cristo é o que você deve usar. E você recomende a todas as outras pessoas que você conhece a invocar o nome do Senhor para serem salvos do perigo iminente atual dessas entidades. Cantar também é algo que incomoda muito elas. Percebi em outros relatos que pessoas que cantavam algum tipo de cântico sagrado, espiritual a Deus ou a Cristo Jesus, as entidades cessaram. Então aqui fica a minha palavra final. Invoque o nome de Jesus sobre todas as circunstâncias e essas criaturas serão reduzidas ao nada. Lembre-se, essa foto que eu coloquei aí me recorda Apocalipse 1. Cristo glorificado, o seu rosto é como o sol quando resplandece na sua força. Essa luz penetra todas as trevas e escuridão. E na sua coxa está escrito em Apocalipse 19, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Colossenses 2,10, ele é o cabeça de todo principado e potestade, estais perfeito nele. Acima de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que ele seja a cabeça do corpo da igreja, que cumpre tudo em todos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um abraço, amigos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.